gente tem orgulho de dizer: Petrolina é a melhor cidade pra se viver. Calma. Petrolina, a melhor cidade para se viver. Com isso, chegamos a um questionamento. Melhor para quem? Iniciamos agora o documentário Petrolina, Cidade do Futuro, de El Paras, a Califórnia. Uma cidade de Petrolina, ela nasce sob o signo de um conjunto que é de várias famílias. Então, eu colocaria Santos, Silvas, Gomes e povos originários que muitas vezes são deixados de lado nesse processo de construção das cidades. Então, a gente, antes de tentar uma resposta de superfície, é necessário que a gente compreenda a gênese de ocupação desses territórios, no âmbito Petrolina e Juazeiro, pensando a partir de um quadro, e nesse quadro ele vai ser povoado de fissuras. Então a região da região do Opara, ou do Apará, nos levaria a pensar primeiro, de forma simbólica, um minuto de silêncio sobre os povos originários, depois sobre os povos escravizados, que vão fazer parte dessa construção. Então, se a gente perguntar por um sobrenome, a gente começa determinando quem são esses povos. Então, a gente vai ter os Massacaras, os Cariris, os Ocrens, os Paiaiás e outros grupos que vão estar dentro de um contexto que nasce do sentido. Para isso, eu vou pegar o Caio Prado, que é para a gente pensar essa expansão colonial dentro de um contexto que é um rei, uma lei e uma religião. Então esse processo de ocupação vai estar em torno disso aí, e você vai ter a escravização dos povos originários e posteriormente a escravização dos povos negros, das mais variadas regiões do continente africano. Então, se a gente pode falar em um nome, então essa região é composta por Silva, Santos, Nunes, Albuquerque, Cavalcante com I, Cavalcante com E, outros nomes que vão delinear aquilo que a gente chama hoje de Petrolina, passa também pelos Nunes, pelos Carvalhos, pelos Amorins, pelos Bonfins, Albuquerques, Brandão, Santana. Então, quando a gente fala em Petrolina, enquanto cidade, ela nasce dentro do contexto da República Velha, ou seja, 1895. Então, pensar essa República Velha é também pensar a ordem estrutural do nosso país, em que ela foi sedimentada na monocultura, no trabalho escravo e no latifúndio. Então, assim, quando a gente pensa a segregação hoje, por mais que ela seja pensada e utilizada, o conceito, para falar do ponto de vista da cultura, para falar do ponto de vista das práticas de consumo, para falar do ponto de vista racial, né? Como foram, por exemplo, as cidades norte-americanas, dos Estados Unidos, sobretudo, Nova York é um exemplo clássico disso, a segregação ela é vista muito mais como um processo espacial, né? No qual as relações sociais imbuídas no âmbito do modo de produção capitalista se expressam espacialmente, e essa desigualdade das relações de classe se apresentam espacialmente de forma desigual, né? Então, o espaço urbano, ele visto sob esse prisma, tem no processo de segregação uma das suas principais ferramentas teóricas de análise da cidade, sobretudo na cidade capitalista, como é o caso das cidades brasileiras contemporâneas, por exemplo. Certo. Bom, a segregação socioespacial é um processo, né, bastante complexo, né, e a palavra segregação ela é uma palavra polissêmica, né? Ela significa muitas coisas dependendo de quem vai abordar, de quem vai usar. O seu significado original, né, da palavra segregação significa cercear ou cercar, né? E ela vem sendo empregada pelas ciências sociais, pela sociologia, pela geografia urbana, já há pelo menos um século, né? Então é um conceito que vem sendo empregado para compreender, né, as cidades, a forma como as áreas residenciais, os espaços urbanos, eles são construídos, né? Na verdade,
o espaço urbano ele é um dos tipos de espaço geográfico produzido pela ação humana, né? Pela ação humana, de um modo mais geral, mas, sobretudo, a partir da relação sociedade-natureza, né? Que é um elemento aí fundamental da compreensão da produção do espaço. Quando a gente olha para uma cidade, qualquer cidade que seja, uma cidade pequena, uma grande metrópole, uma cidade média, etc., uma megalópole, essas cidades elas são compostas, digamos assim, de uma grande variedade, né, de espaços, né, que constituem, né, não apenas na sua junção, mas na sua interação e na inter-relação, no qual as diversas dinâmicas, né, ou os fluxos, como diria Milton Santos, interagem na formação, produção e reprodução desses espaços urbanos. Então a diferenciação socioespacial, que seria a expressão mais correta para se falar desse processo, né, mais geral, do qual a segregação é uma parte, né, essa diferenciação socioespacial ela tem vários conteúdos, né? Tem conteúdos que envolvem a ação dos diversos agentes da produção do espaço urbano, o Estado, os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, né, os agentes fundiários, digamos assim, entre outros, que nas suas articulações e contradições vão produzindo uma cidade em que a gente consegue observar num passeio de ônibus, né, de bicicleta, diversas formas espaciais, né, atinentes a, por exemplo, tempos históricos diversos, né? Daí a ideia do Milton Santos de que o espaço ele é uma acumulação desigual de tempos. Então, se a gente pensar os espaços que são objeto de patrimonialização, por exemplo, são tempos históricos, né, que coexistem, de tempos passados, que coexistem no momento atual, com, por exemplo, construções recentes baseadas em técnicas muito mais diversificadas, sofisticadas do ponto de vista tecnológico. Então, essa grande quantidade de processos e de agentes vai resultando em uma diferenciação socioespacial na cidade, ou nas cidades, melhor dizendo, do qual é possível se identificar, né, o processo espacial da segregação socioespacial. Anteriormente, eu tinha dito que Petrolina tem nascido dentro da Nova República. Então, essa Nova República, ou República Velha, ela visa superar o que era atrasado, ou seja, o Império, dentro de um contexto mundial da modernidade, agora capitalista, tá? A República ela nasce velha, tá? E a República dos Coronéis ou das Oligarquias, é preciso pensar o conceito a partir de Aristóteles, que Aristóteles vai dizer que a oligarquia é uma forma desviada da aristocracia, ou seja, essa oligarquia são pequenos grupos que estabelecem leis voltadas para atender os interesses que são comuns. Então, se a gente olhar o contexto regional, tá? Os coronéis de Petrolina, os coronéis sem patentes, eles vão exercer um poder hegemônico local. Uma das características principais vai ser a ideia do voto de cabresto. E no contexto nacional você vai ter Minas e São Paulo. E para pensar sobre as oligarquias, é importante fazer uma referência ao professor Celso Franca, quando ele vai falar sobre essa Petrolina enquanto poder local, ou seja, os coronéis sem patentes. Então, de certa forma, é um reconhecimento ao próprio trabalho exercido no seu pensamento de juventude do professor Celso Franca, que vai fazer uma abordagem da formação desses territórios, tomando como base Chilcot, Donald Pearson, que vão mergulhar mais nessas redes que conectam as cidades, tá, aos estados e ao cenário nacional. O Nunes Leal, que escreveu Coronelismo, Voto e Enxada, vai falar que tudo pelo coronel e pelo coronel e por coronéis. Então, Vitor Nunes Leal ele vai trazer uma análise desse conceito de coronelismo que vai partir desde as pequenas cidades até os núcleos urbanos dentro de uma política de interesse.
Então, se a gente quiser compreender também Petrolina, é necessário que a gente percorra a própria história do Legislativo. E quem são essas pessoas que vão compor o Poder Executivo e o Poder Legislativo, e quem vai ser também esse Judiciário. Tá? Então, o professor Celso Franca, o saudoso professor Celso Franca, diz o seguinte, abre aspas, os coronéis sem patentes. Terra de coronéis sem patentes. Essa é a melhor expressão para denominar a estrutura de poder local vigente no território Juazeiro-Petrolina. Desde a época imperial até muito recentemente, o título coronel está vinculado diretamente à Guarda Nacional instituída pela Lei de 18 de 8 de 1831, a qual tinha o objetivo de vigiar e defender a aplicação da primeira Constituição brasileira, bem como manter a ordem e a tranquilidade pública. Esse título era outorgado pelas autoridades burocráticas da corte às pessoas de sua simpatia ou confiança, geralmente os grandes proprietários rurais. Os ricos proprietários, que não galgavam o posto de coronel através da escolha das autoridades da corte, compravam-no ou outorgavam a si próprios, daí a denominação dos chamados coronéis sem patentes. Apesar de ser extinto em 1922, esse título continuou sendo utilizado principalmente pelos grandes proprietários de terra como símbolo de status e poder frente aos seus adversários e subalternos. O coronel era aquele senhor que desempenhava uma forma de poder à margem, pois estava investido de fato a nenhuma autoridade, embora mandasse e desmandasse em caráter oficioso e não oficial, nem oficializado. Pode ser entendido também, de acordo com o doutor, cujo poder e prestígio estariam vinculados à sua conduta intelectual e aos serviços prestados à comunidade, principalmente como médico ou advogado. A estratégia utilizada pelos coronéis, segundo Teresa Cristina, era procurar sempre desenvolver na região que dominavam um certo urbano que ficasse na dependência deles e que se constituísse no centro de suas atividades, ao mesmo tempo também pudesse atender aos pedidos feitos pela clientela, fosse na concessão de emprego, melhoria de infraestrutura urbano-regional, tal como a instalação de energia elétrica, abertura e conservação de estradas, ruas e escola. Nesse território, a maior expressão dos coronéis sem patentes, sem margem de dúvida, foi o poder constituído pela família Coelho, a qual esteve diretamente envolvida nesse processo para o desenvolvimento econômico da região do semivale do semi-médio de São Francisco, tendo na sua cidade de Petrolina. Os Coelhos construíram a sua fortuna mediante casamento entre membros da família e também por meio de heranças deixadas pelo regime de parentesco. O coronel Quelê, como era denominado Clementino de Souza Coelho, começou as suas atividades no comércio de produtos regionais, tal como algodão, mamona, couro, peles, maniçoba, cera de carnaúba, etc. Ele vivia exclusivamente do comércio, mas acalentava o sonho de ter filhos, e para isso, se tornar realidade, procurou colocá-los para estudar nos grandes colégios de Salvador e transformar Petrolina na Manchester do Nordeste. Então, para tentar responder essa pergunta sobre a ideia do futuro, o professor Celso Franca vai falar também sobre o mito de progresso. Então, é necessário que a gente esteja ciente, enquanto pesquisador, aqueles que nos antecederam, que vão buscar delinear a formação desse processo das cidades do semiárido São Francisco, através também das comissões que partem do Congresso Nacional. Então, o coronel Quelê, ele, ao contrário dos coronéis ali do século 17 e 18, que tinham na política, pensando a ciência política no sentido do poder econômico, o poder das ideias e o poder das armas, o coronel Quelê vai fazer parte das duas primeiras, ou seja, ele vai fazer o uso do poder econômico e desse poder econômico ele vai estimular a entrada dos seus filhos para o mundo da política.
sem recorrer ao uso da força, como coronéis Petrolina, o coronel Quelena vai ser inteligente no sentido de colocar seus filhos para estudarem, e o poder econômico ele vai ser preponderante no processo dessa expansão. Mas o professor Celso Franca ele vai falar sobre essa ideia do mito do progresso. Então, se a gente pensar o mito do progresso olhando para a Constituinte de 1988, as estatísticas sobre Petrolina, desenvolvimento econômico não pode ser confundido com desenvolvimento e inclusão cidadã. Então, é necessário pensar a hipertrofia do desenvolvimento econômico em relação à inclusão cidadã. E o professor Celso Franca diz, o mito do progresso, abre aspas, seria incoerência afirmar que os investimentos feitos nessa região nos últimos anos não modificaram sua estrutura econômica e social. Contudo, tal mudança, em nome de um progresso para todos, ao meu ver, não passou de um imaginário discurso muito bem orquestrado através das elites de políticas regionais. Toda essa trama gerada pelo progresso de modernização tornou obsoletas as estruturas econômicas e sociais fundadas na tradição, ao mesmo tempo em que geraram uma série de expectativas na população rural no que diz respeito ao consumo e aos mecanismos de ascensão social. Se a gente pensar o professor Celso Franca sobre essa ideia de mito e progresso, a gente deve, dentro da diacronia, olhar para a Constituição de 46, quando os olhos do cenário nacional começam a voltar-se para a superação das secas. E lembrando que a gente, num contexto que a geografia chama de análise escalar, a gente está dentro do contexto da Guerra Fria, onde as oligarquias regionais eles vão se apropriar dessas comissões e os benefícios pensados para uma inclusão cidadã, tá, eles não vão passar, por exemplo, a discussão sobre a distribuição da terra. Aí, voltando mais um pouco, a gente vai falar sobre Dom Pedro II, quando, na década de 50 do século XIX, ele vai estabelecer a lei de terras. Então, a quem vai ser de interesse essa política da lei de terras? Ela vai atender às oligarquias. Posteriormente, você tem a abolição e você tem um contingente de ex-escravizados que não tem para onde ir, que vão ser mão de obras baratas dentro de um contexto de expansão capitalista em que o Brasil vai estimular a vinda de imigrantes. Ou seja, você tem aqui também uma questão racial que precisa ser pensada. Concentração de renda, né, como parte aí da dinâmica do modo de produção capitalista, né, da divisão de classes, do confronto, das contradições que envolvem, né, a relação capital-trabalho, etc., uma expressão, né, que toma uma característica muito evidente, né, quando a gente olha para as cidades. Então, a concentração de renda e as desigualdades sociais, elas são visíveis na cidade, dado o poder de compra, né, de diversas classes e até mesmo indivíduos, né, ou grupos sociais, mas também pelos espaços residenciais nos quais essas classes habitam, né? Então, o morar na cidade, né, o habitar na cidade, né, a possibilidade de comprar um lote, de comprar um terreno, de construir uma casa, é dado pela capacidade de compra, né, ou pela concentração de dinheiro, de renda, do qual aquela família ou aquele indivíduo tem capacidade de aplicá-lo, né, naquele investimento. Então, quando a gente olha um país como o nosso, como o Brasil, no qual é um dos mais desiguais do mundo, não é? No qual em que a porcentagem, né, dos 10% mais ricos se apropria aí de aproximadamente 50%, 60% da renda nacional, essa desigualdade na escala do território, se a gente pensar assim, da formação socioespacial, ela incide nas cidades. Ela incide nas cidades. E quando a gente olha condomínios fechados, grandes apartamentos luxuosos, né, grandes áreas de lazer fechadas e muradas, a gente já observa que existem condicionantes sociais e econômicos que possibilitam essas pessoas de acessar esses produtos imobiliários que não são para todos, né?
E aí aqueles que não têm condições de acessar esses produtos imobiliários são jogados para as periferias, para as áreas mais pobres, para as favelas, dada a sua reduzida e quase impossível capacidade de comprar ou de acessar, né, esse direito básico que é a moradia e a habitação. Bom, Petrolina é uma cidade, né, que vem aí nos últimos 40, 50 anos tendo um forte crescimento econômico, né, muito resultado aí dos grandes investimentos estatais, né, dos grandes investimentos do capital privado na transformação dessa região em uma região produtiva do agronegócio, né. Os capitais que vêm se instalar na cidade, né, eles promovem, digamos assim, ou provocam, né, resultam disso, uma grande quantidade de possibilidades de migração, por exemplo, né. Então, desde a instalação dos perímetros irrigados até agora, o processo migratório foi muito grande aqui na região. Se a gente observar aí os dados oficiais, entre 1970 e 2020, que foi o último dado oficial divulgado, né, o dado de 2020 sendo uma estimativa do IBGE, a gente observa um crescimento de mais ou menos 400% do ponto de vista demográfico, né? Então, esse crescimento demográfico ele tem implicações fundamentais do ponto de vista da própria forma como a cidade vai se expandir, vai ser produzida, né? E esses migrantes, né, eles não eram migrantes ricos, né? Eram os migrantes em busca de trabalho. E grande parte deles vieram a se situar como trabalhadores, né, nas áreas do perímetro irrigado, na área de serviços, né, que estava começando a se desenvolver ali nos anos 80, etc., que estava se tornando cada vez mais forte. Quando a gente olha para a Petrolina atual, né, essa cidade que muitas vezes é mostrada como uma cidade rica, uma cidade das melhores condições de viver no Brasil, etc., que é o que se aponta, por exemplo, nos rankings corporativos, né, de algumas empresas que fazem esses levantamentos. A gente olha, por exemplo, comparando Petrolina, Mossoró, Juazeiro do Norte, Sobral, Feira de Santana, que são cidades de papéis semelhantes na rede urbana, né, que a gente poderia chamar de cidades médias. Dentre todas essas, Caruaru, por exemplo, Petrolina é a cidade mais desigual, né? Então, se a gente observar os dados de concentração de renda, né, em Petrolina, os 20% mais ricos, eles se apropriam de 66% da renda na cidade. Esse é o maior índice dentre essas cidades que eu acabei de mencionar. Enquanto os mais pobres, os 20% mais pobres, se apropriam de apenas 2,8% da renda produzida na cidade. Então, o nível de desigualdade ele é muito grande, né? Ele é muito grande. Então, de todas essas cidades, Petrolina é a cidade mais desigual. E essa concentração de renda, ela não é apenas econômica, né? Porque ela tem uma dimensão espacial fundamental, que dentre outras coisas, as formas de habitação na cidade. Então, se a gente olha, por exemplo, nesses mapas que eu trouxe para mostrar para vocês, esses mapas são os mapas de 2010 e 2000 comparado, né, dos chefes de família com rendimento entre 0 e 1 salários mínimos, a gente vai observar que toda a parte do que a gente poderia chamar de um anel periférico da cidade de Petrolina é habitado, né, por esses chefes de famílias que recebem entre 0 e 1 salários mínimos, né? Enquanto na zona mais rica da cidade, que é uma zona concentrada espacialmente, no centro da cidade e na orla, estão concentrados os chefes de família que recebiam em 2000 e 2010 acima de 20 salários mínimos como rendimento mensal. Então, a concentração de renda ela se traduz numa concentração espacial, né, desses rendimentos, né, que há uma periferia bastante diversificada, né, com rendimentos muito pequenos e uma parte mais central, próxima à orla, com rendimentos bastante elevados. E nesse mapa, se a gente observar, que é um mapa do IBGE, que mostra a tipologia intraurbana, né, foi produzido em 2017, ainda com os dados de 2010, uma vez que o censo não foi divulgado ainda, nota-se que nas duas cidades, né, Petrolina e Juazeiro,
toda a parte periférica de Petrolina, que está ao redor dessa parte azul, são das piores condições de vida, né? E isso envolve tanto acesso à infraestrutura, como esgoto, saneamento, alguns objetos de consumo, etc. Enquanto boa parte da zona central, né, da orla, que são onde estão concentrados grandes condomínios residenciais fechados, horizontais e verticais, as condições de vida são das melhores. Então a gente observa aqui que, do ponto de vista dessas condições, do estudo do IBGE, a dialética centro-periferia ela é ainda extremamente forte.